Síndico, você sabia que pode economizar até 20% na fatura de energia do seu condomínio com zero de investimento? Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o diretor da Cogecon, a maior cooperativa de geração de energia compartilhada do Brasil. Roberto Correia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Estamos curiosos, inclusive, para falar sobre esse assunto que envolve economia, principalmente nesse momento que os síndicos estão buscando muito reduzir o máximo possível para poder gerir na melhor qualidade possível os seus condomínios. Roberto, conta pra gente o que é a Cogecon, o pessoal está curioso também. Conta mais sobre a Cogecon primeiramente, antes da gente falar sobre a energia compartilhada em si. Perfeito. Bom dia, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. A Cogecon, ela nasceu de um propósito de trazer uma solução para o mercado de consumidores de baixa tensão, que no caso que é o caso dos condomínios, como uma alternativa para redução de custo com energia elétrica. Porque uma coisa que sempre nos trouxe assim uma vontade de resolver esse problema foi que hoje, basicamente, a gente vive num mercado de aprisionamento em relação à energia elétrica. Por que eu digo aprisionamento? Porque se você não está satisfeito com o preço da energia que você paga hoje, e você liga para a distribuidora e diz que você não gosta do preço, que você quer desconto, você não vai conseguir desconto e a solução que você vai ter vai ser cortar a tua energia, se quiser. Ou seja, você hoje fica aprisionado àquela tarifa, a esse mercado e não tem o que fazer, né? Então, é algo que a gente sempre buscou procurar alguma solução. E com a vinda da Resolução 482, trazida pela ANEEL, que permitiu a união de consumidores através de cooperativas, né, na modalidade que a gente chama de geração compartilhada de energia, foi quando a gente viu a possibilidade de constituir a Cogecon e trazer para esse consumidor de baixa tensão uma solução, né, para ele reduzir a tarifa de energia dele. Apesar de não haver uma migração, ou seja, uma contratação de outra concessionária ou uma rescisão contratual com a distribuidora, o crédito de energia que nós injetamos na rede a título de empréstimo para a distribuidora e que lá na frente vai gerar o crédito para o consumidor, ele permite sim, né, essa redução de custo de até 20%. Ou seja, nós conseguimos trazer uma oportunidade para o consumidor que até então vivia no mercado de aprisionamento a conseguir reduzir o seu custo de energia mesmo sem, né, rescindir o contrato com o concessionário. Ou seja, ele continua conectado com a concessionária, porém recebe um crédito de energia na Cogecon na fatura dele, que é até 20% inferior ao que ele paga hoje na tarifa de energia dele. Então, foi assim que a gente surgiu, do propósito de procurar uma solução alternativa a esse mercado de energia que hoje a gente não tem muito o que fazer a não ser pagar a conta. Roberto, e qual que é a área de atuação de vocês, além de condomínios? Academias? Nós trabalhamos em geral com comércio e serviço em baixa tensão, tá? Então, o nosso market share, além dos condomínios, que é um mercado que a gente gosta muito de atuar, nós também temos restaurantes, academias, farmácias, postos de gasolina, hotéis, escolas, oficinas oficinas mecânicas, escritórios de advocacia, contabilidade, enfim, o prestador de comércio e serviço em geral, tá? Então, a gente atende basicamente toda a cadeia de comércio e serviço das cidades. É difícil alguma unidade consumidora que a gente não consiga atender nessa Tem um modalidade. valor mínimo para entrar na Cogecon? Veja, o valor tem um valor mínimo, mas ele não é porque a Cogecon não quer atender. Eu sempre gosto de frisar isso, porque quando a gente fala em valor mínimo, parece que a gente não quer trabalhar com alguns mercados, mas não é isso. O fato é o seguinte, nós temos nas nossas casas, todos nós temos o que a gente chama de tarifa mínima de energia. E essa tarifa mínima é o custo mínimo que a distribuidora cobra de consumo de energia para que ela mantenha disponível o teu sistema funcionando, né? Muita gente tem casa na praia, por exemplo, e não usa. Se fica pagando a tarifa mínima o ano inteiro. Por quê? Porque quando ele chega na casa dele, ele quer ligar o disjuntor e quer que a luz acenda. Então tem essa tarifa mínima. E essa tarifa mínima, muitas vezes, ela é muito próxima do consumo dessa unidade consumidora.
o que faz com que o crédito que a gente mande para ele não faça o efeito, né, da economia. Então, por isso que a gente não consegue atender consumidores com consumo de energia abaixo de R$ 500, porque justamente é uma linha muito tênue entre a tarifa mínima, né, e o que a gente consegue dar de crédito. Por isso que a gente não atende, tá? Então, respondendo de forma prática, R$ 500 hoje é o valor mínimo de tarifa que a gente atende. Pelo que eu analisei em alguns condomínios, inclusive que eu estou fazendo algumas intervenções na área de arquitetura, é um valor bem para um prédio que nem é tão grande, já consome cerca de R$ 700, Não, então se o já prédio foi bem tiver interessante. isso, se o prédio tiver 2 elevadores, né, coisas básicas assim, ele já chega nesse valor de conta de energia. Para um condomínio residencial mesmo é muito fácil chegar nesse valor, né? A Sim, maioria ainda dos mais. casos. E a gente está numa área, por exemplo, aqui em Santa Catarina, área de litoral, que ainda mais em época de temporada, aumenta muito mais a conta de Muito, energia. muito, exatamente. Roberto, como que funciona também e qual a relação entre a Cogecon e a concessionária de energia? A Cogecon, ela opera junto à concessionária de energia, fazendo os informes de rateio, tá? Ou seja, a Cogecon tem uma série de usinas, né, em que ela faz a gestão da energia, e todas essas usinas em que ela faz a gestão de energia estão perante a concessionária sob a titularidade dela. Ou seja, é igual quando você, na sua casa, por exemplo, né? Você vai lá e a titularidade da unidade consumidora é sua. Então, a responsabilidade por gerir aquela energia daquela unidade consumidora é sua. No caso da Cogecon é a mesma coisa, só que em vez de unidades consumidoras, são unidades geradoras, né? Então, nós temos uma série de usinas, todas elas com energia renovável, e toda a energia que é produzida por essas usinas são injetadas na rede de distribuição da Celesc a título de empréstimo gratuito, né? E o papel da Cogecon é informar para a Celesc como que nós queremos que essa energia retorne, né, para os nossos cooperados. Então, numa situação hipotética, nós temos lá uma usina que produz 100 megawatts de energia, então nós dividimos em porcentagens, né, supondo que a sua casa consumisse 10%, então, daqueles 100 megawatts, 10% dessa produção, 10 megawatts, eles entrariam com um crédito, né, na fatura de energia da sua unidade consumidora. Essa gestão desse crédito, essa comunicação, esse dia a dia de tudo isso, é o que a Cogecon faz junto à distribuidora local, no caso de Santa Catarina, a Celesc. Nós também trabalhamos com a Iguaçu Energia, que é uma concessionária que fica no oeste de Santa Catarina, que tem Xaxim, Xerxerê, aquela região. E no Paraná também? No Paraná também, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Hoje são os estados que nós estamos atuando. Joia, vamos falar um pouquinho também. O que precisa um condomínio, uma empresa para ser cooperado e qual seria o investimento? O investimento mínimo a conta tem que ser mínimo R$ 500 e o que mais que precisa? Em verdade, para você se tornar um associado da Cogecon, você precisa basicamente nos enviar uma fatura de energia sua para a gente fazer um estudo de economia, ou seja, para que a gente consiga projetar qual vai ser a sua economia desde a adesão à Cogecon. O preenchimento do termo de adesão, que é um documento muito simples, né, que ele é sempre feito na mesma titularidade da unidade consumidora da fatura de energia que está aderindo à Cogecon. E basicamente é isto, tá? Não existe um prazo de fidelização, ou seja, o associado ele pode entrar e sair quando ele quiser, tá? Depois que o associado ele faz a adesão à Cogecon, nós temos um prazo de 90 a 120 dias para ele começar a receber os primeiros créditos de energia. Isso acontece por uma questão operacional junto à distribuidora, em que os informes de rateio são feitos em determinados períodos e a distribuidora leva em torno de 60 dias para operacionalizar isso, tá? Então, por isso que acontece esse delay entre o fechamento e o recebimento. E é isso, é um modelo muito simples de adesão, né? Existe um custo de R$ 100, que é o custo, que é a taxa de adesão, mas esse custo ele não é cobrado na largada, porque o nosso discurso é sempre sem investimento, e por mais que fosse R$ 100, é R$ 100. Então, nós não cobramos essa taxa de adesão na largada. O que acontece é que, na medida em que o associado for recebendo os créditos, esses R$ 100, nós diluímos ele
de uma forma muito suave, de forma que ele praticamente nem percebe que ele pagou os R$ 100 e no momento que ele quiser sair, ele recebe esse valor de volta corrigido. Roberto, conta pra gente, a Cogecon já tem ajudado alguns condomínios, algumas empresas? Pode citar alguns exemplos pra gente? Sim, sim. A Cogecon está no mercado desde 2016, então a gente tem uma trajetória já considerável no mercado, apesar de ser uma empresa jovem, nós somos jovens porque a legislação é jovem, né? A resolução 482, da forma como ela é hoje, ela foi permitida a partir de 2016. Nós somos a primeira cooperativa do Brasil na modalidade de geração compartilhada, né? Nós nascemos no Paraná, né? Então a nossa primeira usina foi no estado do Paraná e temos associados desde 2016 que estão conosco. Posso citar alguns que já estão há algum tempo conosco, como, por exemplo, o Grupo Madeiro de Restaurantes. Nós atendemos todas as unidades Paraná, Santa Catarina. Nós atendemos também todas as unidades do Grupo Marista, as escolas, as universidades públicas nós atendemos. Nós também atendemos uma série de redes de farmácia, como Farmácias Nicei, Panvel, Calfarma, Morifarma. Uma série de postos de combustível, academias, Bluefit é um exemplo, né? E condomínios também, uma série de condomínios, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. Hoje tem sido uma solução, tanto para as administradoras quanto para os síndicos, levar o produto da Cogecon para o condomínio, né? Porque o condomínio, querendo ou não, ele tem poucas alternativas para redução de custo, né? Mesmo que ele quisesse fazer um modelo de placa solar, por exemplo, o espaço físico é muito limitado e ele também não tem uma demanda ou seja, o modelo da Cogecon ele se aplica muito bem ao modelo de condomínios, né? Porque supre uma necessidade de redução de custo com pouca alternativa, né? Que eles têm. Então, o produto encaixa muito bem e hoje a gente atende já uma série de condomínios que são fomentados por síndicos terceirizados e administradoras que levam o produto da Cogecon para os prédios, né? A gente sabe que valoriza, inclusive, o condomínio, a edificação, a partir do momento que envolve algumas ações, inclusive de sustentabilidade. Sem E falando dúvida. um pouquinho em relação a isso, a Cogecon tem mais algum projeto nessa área de sustentabilidade? Veja, o crescimento da Cogecon, ele só pode ser sustentável, né? Porque não existe como nós crescermos sem utilizar fontes renováveis, porque o modelo que nós hoje utilizamos, que é o da Resolução 482, ele só permite esse modelo com energias renováveis. Então, toda a nossa expansão, todo o nosso crescimento sempre é lastreado por uma política sustentável. Mas, além disso, além da questão de sustentabilidade, a gente entende que a Cogecon ela tem que ter um algo mais para a sociedade, não apenas na questão sustentável, mas também na questão de sociedade, né? Então, a gente tem hoje um projeto que é o projeto Endurance, que é junto com a ABIS, que é a Agência Brasileira de Inovação e Sustentabilidade, em que agora o projeto, infelizmente, deu uma parada por conta da pandemia, mas é um projeto que tem o objetivo de trazer uma parcela da economia que o associado nosso tem para financiar projetos de educação para novas crianças empreendedoras. Então, a ideia é que, desde criança, a gente já consiga trazer alguns conceitos básicos de educação financeira, empreendedorismo, e também da questão moral e ética de negócios para crianças. Então, a gente tem uma primeira turma já formada e a ideia é que esse projeto ele ganhe corpo e ganhe tamanho, para que a Cogecon não seja somente uma solução sustentável em termos de energia renovável, mas também que as empresas, que os prédios tenham orgulho de consumir energia da Cogecon, porque sabem também que a gente investe nesse tipo de projeto que procura trazer uma sociedade melhor. E a gente acreditamos que uma sociedade melhor ela não existe sem educação. Então, por isso que a educação é o que a gente aposta, no nosso caso aqui, para conseguir dar alguma contribuição à sociedade, além da energia renovável. Muito legal, parabéns para vocês por esse trabalho tão bacana. Mas a gente quer saber também um pouquinho como que funciona uma usina de biodigestão e para que serve essa energia. Certo. Bom, uma usina de biodigestão ela é uma usina que ela produz
energia a partir da decomposição da matéria orgânica na produção pode ser de resíduos agrícolas, pode ser na produção de carne, né, suína, frango ou bovina, e ela é proveniente da decomposição dessa matéria orgânica, ou seja, após você tem o processo produtivo de produção do alimento, né, em que sempre sobra algum resíduo, né? No caso de resíduos agrícolas, você tem, por exemplo, uma casca de batata, você tem uma casca de soja, você tem um amido de algum processo, leite, enfim, uma série E da parte animal, você sempre tem aquelas partes que você não aproveita, né? Que são as vísceras, etc. e tal, se bem que muita coisa é aproveitada, pouco se perde. Essa quantidade esse rejeito, esse resíduo, né, que também inclui as fezes, eles vão para um biodigestor, que a gente chama, que é um processo que você garante as condições ideais para que você tenha decomposição dessa matéria orgânica. Essa decomposição da matéria orgânica, ela é isenta de oxigênio, então, como ela é isenta de oxigênio, você tem um produto que chama-se metano, que é o CH4. Né? Esse metano, ele tem um poder calorífico, ele é como se fosse um gás natural, né? um GLP, que vai para um motor de combustão, no caso, uma combustão movida ao metano, ou seja, um combustível renovável, né? Ele não é movido a gasolina, enfim, nenhum combustível derivado de petróleo, sim a esse metano, e ele produz energia elétrica. Então, ele é um processo de produção de energia a partir da decomposição da matéria orgânica. Roberto, outra situação que a gente quer saber se a Cogecon tem, qual é a ideia da Cogecon, plano de expansão, porque agora a gente sabe muito bem que nós estamos em Santa Catarina, estamos sendo super bem atendidos aqui pelo representante de vocês, ele já está nas principais construtoras, principais administradoras, mas como o nosso programa vai para o Brasil todo através do Conde TV, quais são os planos da Cogecon em nível nacional? Certo. Bom, a Cogecon, ela hoje atua fortemente, já consolidada no Paraná e Santa Catarina, né? Aqui que nós nascemos e nesses dois estados, e nós temos um plano de expansão bem grande. Temos uma série de usinas para entrar em operação até o final desse ano e também no início do ano que vem, nesses dois estados, de forma que nós conseguimos atender uma série de novas unidades consumidoras, prédios, etc. e tal, garanto que energia não vai faltar. Né? Nos outros estados, Rio Grande do Sul, a partir de janeiro, nós já estamos atuando também, com algumas usinas hidráulicas entrando em operação, e acreditamos que até o final do ano que vem, nós já estaremos conseguindo atender também o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, porque alguns projetos que nós temos lá estão em fase final de licenciamento e devem começar a obra já no início do ano que vem e no final desse ano. Então, basicamente, nesses 5 estados da federação, imediatamente nós atendemos Paraná e Santa Catarina, a partir do início de 21, Rio Grande do Sul, e final de 21, início de 22, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vai dar para vocês também passarem uma ideia de como que está sendo a receptividade em relação aos governos também, né? Em relação ao apoio do governo, em relação à cultura das cidades, né? Porque é uma novidade, né? O pessoal, por isso que a gente está trazendo esse assunto aí, porque quando a gente despertou curiosidade para os síndicos que estão, né, basicamente nos grupos que a gente faz parte aqui, todo mundo quer entender, mas que coisa é essa que até um engenheiro eletricista comentou assim, nossa, é tão bom que parece que é mentira, né? Mas é verdade. Então o Roberto trouxe essas situações aí para contar para a gente como está sendo o trabalho. Já tem grandes construtoras que a gente já está sabendo aqui na região que já aderiu. E mais uma dúvida que eu tenho aqui. Então, no primeiro mês já aparece a redução? Quanto tempo para conseguir visualizar essa redução na tarifa? Redução no tempo médio de 90 a 120 dias. Tá? Então, fechei com a Cogecon agora, quando que eu vou começar a receber o crédito? Aproximadamente 90 a 120 dias. Tá? Esse é o prazo médio. Algumas situações em que acontece de, por exemplo, nós temos algumas unidades consumidoras que às vezes elas vão entrar numa usina nova. E essa usina nova, como a usina ela terminou a obra dela e às vezes ela tem algum atrasozinho de conexão,
alguma questão burocrática com a concessionária, essa obra acaba atrasando um pouco para entrar em operação. Aí o crédito, eventualmente, pode demorar um pouco mais que 120 dias, mas a gente sempre justifica o motivo pelo qual isso está acontecendo. O cooperado também tem canal aberto com a Cogecom para entender o passo e que parte do processo que está, né, o recebimento do crédito dele. E também nós somos absolutamente honestos em relação à questão de valores. Jamais fazemos nenhum tipo de cobrança sem que haja o recebimento do crédito na fatura de energia. Ou seja, não existe pagamento antecipado, não existe nada que seja cobrado do novo associado sem que ele visualize na fatura dele a economia e sem que a gente demonstre para ele o quanto ele economizou. Ou seja, pode ser que eventualmente ocorra um atraso no recebimento de crédito, mas esse atraso jamais vai trazer prejuízo financeiro para o nosso associado. Isso é um compromisso que nós temos com todos os nossos associados. Roberto, queria agradecer, né? A gente agradece a tua participação aqui com a gente para trazer essas informações. Quer deixar mais algum recado para o pessoal? Olha, eu quero deixar um recado para o pessoal, porque a hora que você comentou do negócio do parece que é pegadinha de tão bom que é, realmente isso aconteceu muito, sabe? Eu lembro quando a gente começou a Cogecom, eu tinha eu abri uma pasta no meu, porque quando você começa sozinho, né? Depois a coisa vai crescendo. E eu que fazia as primeiras prospecções. E aí eu lembro que eu criei uma pastinha no meu computador escrito assim, novos associados Cogecom. E eu abri aquela pastinha e não tinha ninguém. E aí eu falo assim, putz, será que um dia a gente vai ter 50, 100, 200, 300, né? E a primeira coisa que acontecia quando eu ia falar com as pessoas e não tinha ninguém, as pessoas precisavam acreditar na gente simplesmente por acreditar, todo mundo pensava, todo mundo não, mas muita gente pensava que era pegadinha, porque o negócio é muito simples. Ele foi criado para ser simples, né? E uma das grandes dificuldades nossas no começo realmente foi conseguir demonstrar para as pessoas que o negócio realmente ele é simples e é verdadeiro, né? E claro, depois que algumas empresas acreditaram na gente e demonstraram o modelo, isso começou a ganhar corpo e aí você começa a fazer o que a gente chama de uma adesão orgânica, que um indica o outro e aí a coisa vai organicamente, né, automaticamente. Mas, de fato, essa questão de trazer algo tão simples, que às vezes parece ser fácil demais para ser verdade, é algo que sempre passa na cabeça das pessoas, né? Assim como confundir a Cogecom com energia solar, por exemplo, modelo de investimento em energia solar. Eu acho que essas são sempre as duas objeções que vêm na cabeça das pessoas, mas, de fato, a gente não é energia solar, não tem nenhum investimento, e o modelo, sim, é simples e funciona. Eu acho que esse é o recado que a gente tem que deixar aqui para todo mundo e vai ser um prazer atender a todos. Espero que todos venham a experimentar a Cogecom, experimentar a economia, uma economia gratuita, né, que você tem sem precisar fazer investimento, fidelização ou qualquer outra coisa, e uma energia renovável. Roberto, você comentou com a gente aqui que as fontes de energia são renováveis. No caso, quais são essas fontes de energia? Bom, as fontes de geração de energia renovável basicamente são centrais hidráulicas, ou seja, a utilização da água para fazer a geração de energia. Talvez essa seja a forma mais antiga de geração de energia que o mundo tem. E hoje eu diria para você que a maior parte da energia gerada pela Cogecom é proveniente de fontes hidráulicas, né? E ela é uma energia super renovável, porque como são pequenas centrais geradoras, elas basicamente não têm nenhum impacto ambiental, né, a não ser o aproveitamento hídrico. Ela não tem nenhum alagamento, os impactos são muito pequenos dessas centrais, porque elas são de porte pequeno. Nós temos também centrais que são movidas a biomassa de reflorestamento, ou seja, o resíduo da produção de madeira, né, ele vai para as nossas usinas e essa madeira é utilizada para a geração de vapor, que faz uma geração de energia elétrica. Temos o biogás, que é proveniente da decomposição da matéria orgânica. Temos em projeto algumas fontes eólicas, né, e também a solar, que todo mundo conhece. Então, basicamente, são 5 fontes renováveis hoje que a Cogecom tem no seu escopo, né,
para a geração de energia elétrica, né? Eu acho que é muito bom você saber que a energia que você está consumindo é proveniente de uma fonte renovável. Muito legal. Foi tão bacana trazer esse assunto que quando a gente comentou, inclusive com o Ricardo Carpati, que tem bastante entrevista, o pessoal trazem novidades, a gente falou, nós vamos falar sobre energia compartilhada. Ele falou, na hora, traz esse assunto aí que a gente quer saber realmente o que é isso, né, para trazer para os condomínios. E o pessoal de São Paulo vai querer também, hein? Já estou avisando. Legal, legal. Então, tá, Roberto, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente continua também apoiando aqui a Cogecom em Santa Catarina. A gente apoia ações sustentáveis. E muito obrigada, Roberto. Agradecer também ao pessoal que acompanha o nosso quadro no Conde TV todas as quintas-feiras. A gente também está nas redes sociais, Revista Só que Condomínios e o Condomite. E acompanhem e curtam aí para a gente continuar trazendo esses conteúdos de valor para vocês. Muito obrigada. Maravilha, muito obrigado. Só um detalhe, para quem quiser saber um pouco mais da Cogecom, pode acessar o nosso site, www.cogecom.com.br, tá? Que um dos nossos representantes vai entrar em contato para explicar um pouquinho mais e fazer um estudo de economia. Vai ser um prazer atender todo mundo. Maravilha. Tá bom? Show de bola. Joia. Obrigadão, viu? Bom Eu que trabalho. agradeço. Igualmente. Até Um mais. abraço. Tchau, Outro. tchau. Tchau, tchau.